Beleza, vamos aqui. A graça de Deus e o Deus da graça não são separáveis. Aliás, um Deus que não fosse graça não seria Deus e nem criaria coisa alguma, posto que o ato de chamar à existência aquilo que não existe é um Ato de graça, porque não existia nada, então é um favor imerecido, né? Você não dá para separar Deus de graça. Deus é graça, Deus é amor. Graça é sinônimo de amor. Só o amor age com graça. Se o universo foi criado, então nele tudo é graça, visto que nada havia nele a partir do que criar. Pois caso houvesse, essa coisa pré-existente seria a razão essencial de si mesma, sendo, portanto, algo a existir fora da graça. Isso. A lógica fecha bem. É, total, né? Maravilhoso. O universo, porém, é um derrame cósmico de graça, pois nada há nele que não tenha sido chamado à existência do nada. Se nada havia, então tudo que há é graça. É graça. Pois se o que não é passa a ser por um ato de vontade de quem é, então tudo que daí decorre é graça. Amor é o motor de qualquer existência. Amor é o mantenedor da vida. Amor é graça. E graça é amor. A lei da graça, portanto, é amor. Não me cansa. Porque é tão óbvio entender, pelo amor de Deus, o próprio universo dá testemunho da graça. O que era um problema para a teologia no passado era uma dicotomia entre natureza de um lado e graça do outro. Eles tinham... mais de 1000 anos de conflito entre a natureza e a graça. E os caras nunca chegaram à conclusão óbvia de que a natureza é graça. E eles diziam que Deus Criador era o Deus Criador e o Deus da graça era uma outra manifestação. Sem entender jamais que a graça é o que faz brotar a criação. Criação é graça em manifestação, em fisicalização, em dimensionalização, em expressão, em aparecimento. Tudo é graça. E, meu Deus, se o cara não partir desse pressuposto, qualquer que seja a teologia dele, já nasce esquizofrenizada. A natureza de um lado e a graça para o outro. Isso é tão sério. E já roda na saída. Já e mudam todas as sinapses mentais. Porque um cara que pensa a vida assim não tem um cérebro unificado. Não tem. Não tem uma psicologia integrada. Certo. Não tem um olhar espiritual uno. Não tem. Ele está rachado. Certo. Tem bandas da existência que não se falam. De um lado é a natureza. E de outro lado é a graça. A graça é pertinente à teologia. E a natureza é pertinente à ciência. Nossa. E assim se divide o trabalho secular do trabalho sacro. Até perdeu, cara. A vida inteira está esquizofrenizada a partir disso. Isso é defendido como princípio ortodoxo nos seminários. Até hoje? Até hoje. Até esse diazinho aqui. Até agora. Em que eu estou te falando isso. 12. Se algum aluno levar esse meu texto com esse meu comentário para dentro de uma classe de teologia, de praticamente quase todos os seminários, com exceção de alguns luteranos ou de alguns metodistas, quase todos os outros vão cair matando. Embora no coração eles não tenham como negar, mas a teologia na qual eles foram educados
os obriga a dizerem que natureza e graça são realidades irreconciliáveis. É por isso também que, se você não é batizado, nem levantou a mão, nem foi à frente, nem se tornou arrolado no hall de membros de uma igreja, você não é filho de Deus. Você é só uma criatura humana. Porque você é só filho de Deus segundo a natureza. Que é separada. Separada. Da parada. Isso. Tô ligado. Para você ser filho de Deus segundo a graça, você tem que ser batizado, confessar, levantar a mão, frequentar, dizimar, aprender os cacuetes locais. Aí você é um filho de Deus com os tiques nervosos da parentela nervosa de Cristo. Sim, a parentela nervosa de Cristo. E os outros todos são criaturas. Por isso eles entram em choque quando eu digo que, para Jesus, quando ele diz o teu irmão, ele está falando de qualquer outro ser humano. Ele não estava falando do judeu imediato, também do judeu, também do samaritano, também de qualquer um, de todo ser humano. Todos. É o teu irmão. Jesus não conhece essa divisão entre natureza e graça. E ele conhece a diferença entre aqueles que estão aptos e os que não estão aptos. Ele trata com uma misericórdia enorme. Alguns que ele diz, não, esses não estão aptos para isso. Nem todos estão aptos para certas entregas, é o que ele diz. Nem todos carregam esse carnegão. Mas ao dizer isso, ele não está fazendo separação entre os filhos da natureza e os filhos da graça, entre os bastardos, que é a linguagem de João 8 que os judeus usam. Nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Então quem não era filho do Deus de Abraão era bastardo, fazia parte da natureza, não da família de Deus. Não era um pessoal selecionado. Não.